Mais uma vez queremos entrar no seu lar, levando a palavra do Senhor a cada uma que nos veio nesta hora. Que Deus possa falar o teu coração, que Deus possa trazer alegria, paz, o amor, que são bênçãos, são frutos do Espírito Santo para a nossa vida. Que seja um bom dia, que o Senhor te dê uma semana de vitórias, de grandes conquistas e de muitas alegrias. Para que isso aconteça, a palavra de Deus diz que nós precisamos orar, nós precisamos falar com Ele, precisamos pedir a Ele estas coisas. Eu convido você a orar e de antemão eu já coloco à disposição de você para orar contigo, de orar por você. Mas você também pode orar comigo nesta hora, colocando diante de Deus, juntamente comigo, tudo aquilo que você tem necessidade. Apenas aí em pensamento, muitas vezes, mas se você quiser abrir os teus lábios e com a tua voz clamar ao Senhor, dizer: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu te agradeço por isso, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe determinada pessoa, que ela precisa do milagre do Senhor. Vamos fazer junto isso? Você tem a liberdade de orar comigo nesta hora. Pai querido, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem ao Senhor. E nesta hora queremos falar contigo de uma maneira toda especial. Derrama a tua graça, derrama o teu amor sobre nós, porque sabemos que nós não somos perfeitos, que nós somos limitados, mas que tu és onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor vê, o Senhor pode, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso o Senhor pode fazer todas as coisas. Pai querido, nós colocamos agora pessoas queridas nossas que precisam do toque, da bênção, do milagre do Senhor em suas vidas. Pai querido, nós também colocamos nossas vidas, porque também precisamos de bênçãos especiais, de milagres específicos na nossa vida. E para isso nós abrimos os nossos lábios agora e declaramos, Senhor amado, que o Senhor pode fazer isso, e nós damos liberdade para o Senhor fazer essas bênçãos, atender o nosso pedido. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração grato para contigo, e por isso nós queremos agora dizer: Senhor, nós já somos gratos, nós queremos te agradecer imensamente por tudo que o Senhor já fez na nossa vida até aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem nos dado muitas conquistas no nosso trabalho, o Senhor tem abençoado a nossa casa, a nossa família, e somos gratos por tudo isso, Senhor. Por isso, Pai, recebe a nossa oração agora em Teu altar, porque nós a fazemos no nome, no amor e no poder de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu quero trazer uma palavra nesta hora, que está um texto no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, e que eles falam de palha, eles falam de trigo, eles falam daquilo que é perecível e daquilo que é eterno. O primeiro texto está lá em Jeremias 23, versículo 28, lá na parte final. Eu quero ler todo o versículo para que você possa ter um entendimento de que ele está falando sobre profecia. E Jeremias 23, 28 diz: O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. O outro texto está no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, no seu versículo de número 12, que diz o seguinte: A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós temos aqui dois textos que falam muito claramente sobre a palha e o trigo. No primeiro nós vemos
profeta Jeremias falando, né? Deus falando para ele, o que tem a palha com o trigo? Em grosso modo, né, ou a grosso modo, a gente vai olhar, olha, a palha é apenas o invólucro do grão de trigo, né? A palha é aquilo que é necessário para que o grão de trigo possa se desenvolver. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, diz que Jesus está com uma pá na sua eira. O que é a eira? A eira é onde se recolhia os cereais para trilhar, né, para debulhar e separar a palha dos grãos. Então a eira era o lugar onde se recolhia após a colheita os cereais. Assim como o lagar era o lugar onde se recolhia, né, as uvas e as azeitonas, né, para se fazer o azeite e fazer também um composto que era chamado de vinho, né? Então aqui na eira diz que Jesus tem a sua pá na mão e ele vai limpar completamente. Ele vai recolher no celeiro o trigo, mas ele vai queimar a palha com fogo inextinguível. O que tem de comum esses dois textos? Se a gente olhar, fala assim, poxa, mas a palha é necessária. Mas você come palha? Não. O que esses dois textos têm em comum é que eles estão falando daquilo que é bom e daquilo que é mal. O que tem a palha com o trigo? Por exemplo, o trigo, o grão de trigo, é onde está a parte comestível, onde está a parte nutritiva, onde está o alimento que o nosso corpo pode digerir. O que nós temos aqui, né? O profeta Jeremias está dizendo, olha, tanto é que eu li o começo do versículo, diz, olha, o profeta que tem sonho, fale como sonho. O que tem a minha revelação, fale como a minha revelação. O que o profeta Jeremias está dizendo é que aquele que tem apenas, vamos dizer, fala dele mesmo, que diga, olha, eu sonhei isso, eu quero isso, eu desejo isso para a sua vida. Mas aquele que tem uma revelação de Deus, uma profecia de Deus, ele tem que dizer, olha, Deus disse isso. Isso significa que eu não posso dizer que Deus disse algo que ele não disse. E o texto lá de Mateus, Jesus está dizendo, né? Na verdade não é nem Jesus, aí é João Batista ainda, né? Jesus não havia sido batizado, ainda estamos no ministério de João Batista. E João Batista diz que Jesus, né, esse texto aí é no contexto do batismo, né? Antecede o batismo de Jesus. E o próprio João Batista diz que ele não é digno, né? Que ele batizava com água, mas que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo, que é o fogo de Deus. Então, Jesus, na visão de João Batista, e aquilo que a palavra de Deus quer transmitir a mim e a você, é que Jesus tem uma missão, e a missão de Jesus é separar a palha do trigo. O que é trigo vai para o celeiro, e o que não é trigo, né, o restante que sobra, a sujeira, ele vai para o fogo. Em outras palavras, ele está dizendo, aquele que ouvir a palavra de Deus e crer e seguir Jesus, por isso o texto diz, ele tem a sua pá na mão, esse vai entrar no reino do céu. Aquele que não aceitar como seu único e suficiente Salvador, né, para a sua vida, esse vai ser queimado no lago de fogo e enxofre, ou, conforme diz o texto lá que João Batista diz, fogo inextinguível. E o próprio Jesus vai usar esse termo mais à frente no seu ministério, quando ele fala do inferno, né? Então nós vemos que esses textos falam de profecias. Tanto João Batista quanto Jeremias estão profetizando que Deus vai separar aquilo que é terreno daquilo que é do céu. Em outras palavras, é a palavra de Deus através do Espírito Santo que vai fazer a separação daquilo que é mundano, daquilo que é espiritual, daquilo que é carnal, daquilo que é espiritual, daquilo que é temporário, daquilo que é eterno. E eterno, a nossa alma é eterna, então nós vamos viver eternamente, seja no céu ou no inferno. Se nós vivermos uma vida aqui como palha, nós vamos para o inferno. Se vivermos uma vida aqui como trigo, vamos para o céu. Qual a diferença de viver como palha?
palha não edifica, palha só tem volume, né? Palha, quando ela é lançada no fogo, o que acontece? Ela queima, vira cinza. O trigo, quando vai para o calor, vai para o fogo, ele vira pão, ele vira alimento, ele nutre as pessoas, ele transforma as pessoas, ele edifica as pessoas, ele anima as pessoas. Com isso, queridos, nós entendemos o seguinte, que nós temos vivido dias onde as coisas superficiais e passageiras são superdimensionadas e valorizadas. Hoje as pessoas estão correndo, muitas pessoas, aliás, não são todas, que bom, né? Por isso, elas estão correndo atrás daquilo que é terreno, daquilo que é temporário, estão correndo atrás de fama, estão correndo atrás de beleza, estão correndo atrás, vamos dizer assim, de suprir as suas necessidades de forma egoísta, não tem pensado no próximo, não tem valorizado a vida do próximo. O que importa sou eu, eu quero ter, eu preciso, isso, eu quero tudo para mim. E a palavra de Deus diz que o eu não existe, só existe o nós no reino de Deus, né? Então o texto está falando da palha e do trigo que vem da mesma semente, mas também está falando do fogo que transforma os dois primeiro. Nos dois textos, né, nós vemos a presença do fogo. O que é o fogo? O fogo é o Espírito Santo, né? Em algumas palavras, ele é o fogo devorador, é o fogo transformador. E esse fogo, ele faz aquilo que, não sei se você conhece a figura, por exemplo, da caldeira, né, onde os minerais são, vamos dizer assim, onde os metais, perdão, não os minerais, os metais, eles são purificados. Por exemplo, cada metal, ele tem uma temperatura certa para permanecer no fogo, para ele se tornar puro. Por exemplo, o ouro, ele tem uma determinada temperatura, e ao chegar naquela temperatura, o fogo já queimou as impurezas, porque o ouro, quando é tirado da natureza, ele tem impurezas, ele tem terra, ele tem cascalho, ele tem argila, ele tem uma série de coisas. Assim também como a prata, né? um outro metal precioso que precisa passar pelo fogo. Esse fogo significa a presença do Espírito Santo na nossa vida, que vai tocando, vai transformando, vai mostrando para nós o que é o certo e o que é errado, né? Então nós vemos lá em 1 Coríntios 3,13 que as muitas revelações devem ser provadas no Espírito Santo ou no fogo do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 3,13 é que muitas pessoas falam em nome de Deus, falam como se fosse, né, a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. E que somente quando a gente consulta a palavra de Deus e confirma se é da palavra de Deus, nós devemos aceitar como sendo da palavra de Deus. Mas o que vem a ser esse fogo, né? O que o Espírito Santo, né, que é esse fogo de Deus, faz na nossa vida? Eu quero falar de duas coisas. Primeira é transformação. O fogo de Deus faz transformação na nossa vida. Como assim? Né? A primeira transformação é transformar palha em trigo. Quando a palha é lançada no fogo, ela logo se consome. O que ela vira? Cinza. Ela edifica? Ela alimenta? Ela nutre? Não. Ela até serve para os animais, mas para nós seres humanos, o nosso intestino, o nosso estômago não está preparado para digerir palha. Então, a palha não serve para ser um alimento. Ela tem um período de vida determinado por Deus, o suficiente para quê? Para transformar aquela semente que foi lançado, né, o trigo, porque nós não plantamos palha, nós lançamos na terra a semente do trigo, né? Então a gente não planta palha. A palha, ela é necessária para que o trigo possa germinar, mas depois que ela cumpre aquele propósito, ela não serve mais para nós seres humanos, né? Então a palha, ela representa tudo que não tem sustentação ou propósito, e por isso é passageiro, ela é leve, ela é fácil de ser consumida e destruída. Quantas coisas passageiras têm aparecido na nossa vida? Quantas situações, quantas vezes nós nos perdemos com situações passageiras na nossa vida, perdendo tempo de repente com vaidade, né, com egoísmo, perdendo tempo com tudo aquilo que não tem agradado a Deus, né? Então quando
uma revelação, uma mensagem é de Deus, ela suporta o fogo de Deus. Então, se a gente quer saber se aquilo é de Deus, alguém fala algo, nós estamos diante de uma situação, eu quero fazer algo, a pergunta que nós temos que fazer para Deus é: Senhor, isso é do Senhor? Mas nós também podemos avaliar, né, até o Senhor nos dar a resposta final, é dizer: isso aí vai trazer edificação para a minha vida? Isso vai ser importante? Eu já ouvi pessoas dizendo que trabalhou um ano inteiro para comprar um celular, porque queria comprar o top do top. Agora, o top do top não faz a mesma função que um celular simples? Faz. Ah, mas ele tem isso, tem mais definição, tem mais isso, tem mais memória, mais capacidade. Tem, mas você precisa de tudo isso? Às vezes nós precisamos de um celular mediano, mas nós investimos todo o nosso esforço para adquirir um aparelho que seja o top do top, não porque eu vou usar. A maioria das pessoas que tem o celular, né, top do top, não sabe usar todas as, vamos dizer assim, todos os recursos que ele tem. Apenas é para dizer que eu tenho determinado aparelho, eu posso, né, eu trabalhei, eu conquistei. Mas isso é o quê? Perca de tempo, é passageiro, né? Eclesiastes 3, ele diz, né, que há tempo para todo o propósito de Deus na nossa vida. E quando eu fujo do propósito de Deus, é como o próprio autor de Eclesiastes disse, é como correr atrás do vento. Quem conseguiu alcançar o vento? Quem conseguiu acompanhar o vento? A gente cansa, o vento não. Ele vai embora, né? Ele vai para onde quer. Por mais que a gente corra, a gente consegue segurar o vento, represar o vento? Não. Ele tem a vontade própria, né? Deus determina e ele vai. Eu vou perdendo meu tempo tentando correr atrás do vento. E isso é como palha, né? Então a palha representa essas coisas sem sentido na nossa vida e que às vezes ocupa tempo importante ou toda a nossa vida. Muitas pessoas estão construindo a sua vida ou construindo um castelo de palha para morar. Castelo de palha queima muito ligeiro, né? Então, quando uma mensagem, quando alguém te falar algo que não foi de Deus, ela vai se perder rapidamente, ela vai queimar. Por quê? Se você pedir para Deus, Senhor, mostra se isso é a verdade, o Espírito Santo vai confirmar na sua vida. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida é transformar aquilo que é passageiro na nossa vida. Ele vai transformar em cinza. Por quê? Porque Deus não quer que a gente seja enganado, né? A segunda coisa é transformar trigo em pão. A palha e o trigo não vieram da mesma semente? Sim. Quando a gente lança a palha no fogo, no calor, o que vai acontecer? Ela vai queimar. Mas quando eu lanço o trigo no calor, no fogo, ele vai fazer o quê? Pão. Então, a massa do trigo, quando colocado na brasa, ela se torna pão. Ela vai queimar, ela vai virar cinza? Não. Ela vai virar o quê? Alimento, né? Então, o trigo é usado para fazer o pão, que é um alimento básico e essencial para a vida humana. Então, nós, na nossa vida, nós precisamos entender que a palavra de Deus é o pão que nos alimenta. Quando o povo de Deus caminhava no deserto, eles sentiram fome. Eles clamaram a Deus e Deus mandou o quê? Maná. O que era o maná? Maná era algo que era semelhante a uma escama que de manhã estava sobre a areia do deserto. O engraçado, estava sobre a areia do deserto, mas não havia impureza, não havia sujeira, estava limpo e estava em condições das pessoas catarem o suficiente para sua família se alimentar ao longo de todo um dia. No dia seguinte, Deus mandava novamente o maná. Então, o que é o maná? O maná é o alimento que desceu do céu para alimentar o povo lá na caminhada, nos 40 anos no deserto, e mais um ano depois que o povo entrou na terra prometida. Quando que cessou o maná? Quando eles fizeram a primeira colheita ao entrar na terra prometida. Quando eles colhem a primeira colheita, que eles fazem a festa da dedicação daquela colheita, no dia seguinte não tinha mais maná no céu. Por quê? Porque havia o cereal no celeiro de cada um deles. Então Deus providenciou o alimento que desceu do céu até o último dia. Jesus diz que Ele é
o pão da vida. João 6,48, Jesus diz que ele é o pão da vida. Tem muitos eu sou, né, sobre a vida de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a porta das ovelhas. E uma delas, eu sou a luz do mundo. E essa aqui ele está dizendo, eu sou o pão da vida. E qual é a função do pão da vida? Jesus disse, aquele que comer desse pão jamais terá fome. Assim como ele disse certa vez para a mulher samaritana, também lá em João 4, que ele era a água da fonte da vida. E que aquele que crê nele, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. E quem tomasse dessa água, jamais teria sede. Não a sede biológica do H2O, né, da água que nós temos na natureza, de forma natural, mas a água espiritual. Nós precisamos que a água possa nutrir, possa abençoar, ela possa fazer com que a nossa sede espiritual possa ser saciada em Jesus Cristo, né? Então, quando algo é de Deus, então ele tem sustentação, como é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, o pão ele é símbolo de sustento. O trigo é o símbolo, né, na Bíblia, né, o trigo é sinônimo de pão, é sinônimo de vida. E qual é a função desse sustento, né, desse pão como sustento? Fortalecer, animar e dar vigor ao ser humano. Isso biologicamente falando. O alimento, quando fala do pão, ele está falando do nosso arroz com feijão. Está falando da feijoada, está falando do churrasco, está falando do lanche, está falando do café da manhã, está falando do suco, está falando de tudo aquilo que nós necessitamos para viver, biologicamente falando. Mas o pão da vida vai além, porque além de sustentar, né, vamos dizer assim, biologicamente, ele também nos sustenta espiritualmente. E com isso vai acontecer o quê? A nossa alma, que é a fonte das emoções e dos prazeres que nós temos, ele também vai ser sustentado. E ao ser sustentado espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, Deus vai nos sustentar como um todo. Então nós vamos ver que o Espírito Santo na nossa vida, ele transforma palha em cinza, mas ele transforma o simples trigo em alimento para a vida eterna. Então eu quero com isso terminar essa mensagem dizendo que se alguém te disser alguma coisa e você não sabe se é de Deus ou não, peça que o Espírito Santo lhe dê o discernimento. Que o Espírito Santo possa dizer se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso na sua vida. Se queimar, se for passageiro, então é palha. Mas se for algo que vai edificar a sua vida, então é alimento que Deus está mandando para a tua vida espiritual e para a tua vida emocional. Então nós vimos aqui o Espírito Santo como aquele que transforma a nossa vida. Transforma as coisas que ela é trazido até nós. Transforma as coisas que nós fazemos. Ele transforma as nossas escolhas. E agora eu pergunto, no que você se baseia? Qual é o norte que você tem para tomar uma decisão? É a tua experiência? É a tua vontade? Se for isso, pode ser engano, pode ser passageiro, pode ser palha. Mas se você busca meditar, tirar conselhos com quem pode te ajudar e principalmente tirar conselhos na palavra de Deus, buscar na palavra de Deus uma direção para a sua vida, então eu creio que se essa palavra for confirmada, essa decisão for confirmada, Deus dizer para você, vai meu filho, faz, então isto é algo eterno, é algo que vale a pena a gente investir, vale a pena você investir o teu tempo, o teu esforço, a tua dedicação. Queridos, não vale a pena insistir, investir naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. O dia que a gente morrer, pouca coisa a gente vai levar. A gente só vai levar as coisas espirituais. A gente só vai levar aquilo que Deus permitir. Nós não vamos levar carro, nós não vamos levar casa, nós não vamos levar dinheiro. Até porque Jesus já pagou a nossa passagem para a vida eterna.
Jesus já pagou para nós entrarmos no reino do céu, quando Ele perdoou os nossos pecados. Então o que nos impede de entrar no reino de Deus é o pecado. E Jesus já pagou esse preço. Ele pagou um alto preço lá na cruz por mim, para você. E ao morrer na cruz, Ele mandou o seu Espírito Santo. Quando Ele voltou para o Pai, Ele mandou o Espírito Santo para Ele ficar comigo e com você, para nos orientar. Para que onde eu estiver, Ele também estivesse através do seu Espírito Santo. Onde você estiver, Jesus Cristo vai estar presente através do Espírito Santo. E sabe o que Ele quer fazer com isso? Quando eu permitir Ele dar conselho na minha vida, eu vou estar construindo sobre a rocha. Eu vou estar edificando para a eternidade junto a Deus. Agora, quando eu investir apenas naquilo que é passageiro, naquilo que é prazeroso momentaneamente, eu vou estar edificando para passar uma eternidade no inferno. Presta bem atenção no que eu disse. Edificando para passar a eternidade no inferno. E não é isso que Deus quer para a tua vida, eu tenho certeza. Jesus não morreu ali na cruz por alguns. Ele morreu por todos que o aceitarem, declararem como Senhor e Salvador de sua vida. Eu fiz essa escolha para a minha vida. Qual tem sido a tua escolha? Eu quero orar nesta hora, e se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer se reconciliar com Jesus, você pode orar junto comigo agora, e depois, através desse vídeo, você pode entrar em contato comigo e dizer: olha, pastor, eu tomei essa decisão, eu quero continuar com Jesus, eu quero me voltar para Jesus, eu aceitei Jesus. E nós vamos te orientar para você permanecer nesse caminho bom, nesse caminho que é de Deus. Pai querido, nós colocamos diante de Ti esta palavra que o Senhor nos deu, e que essa palavra possa entrar na nossa mente, no nosso coração, e trazer o discernimento. Se a nossa vida tem sido mais palha ou mais trigo. Senhor, nós queremos lançar fora agora tudo aquilo que apenas está ocupando espaço na nossa vida, mas é passageiro, não vai trazer edificação, não vai trazer a vida eterna junto contigo. Nós queremos lançar fora tudo aquilo que nós temos buscado apenas para o prazer próprio, onde nós temos a consciência de que ele é passageiro, é momentâneo, mas que nós temos sentido muita atração por isso, e nós lançamos aos pés da cruz do Teu Filho Jesus, para que na nossa vida nós possamos apenas e tão somente nos ocupar naquilo que vai trazer vida e vida abundante, porque é isso que o Senhor tem para nós. E quando nós queremos viver e ter vida abundante, nós estamos dentro do propósito do Senhor, porque é esse o propósito da vida do Teu Filho Jesus, esse é o propósito da vinda do Teu Filho Jesus a esse mundo, viver entre nós, morrer por nós e voltar a Ti, Pai querido, para esperar cada um de nós, para que cada um de nós possa ter vivido conforme a orientação do que Ele deixou para nós, para estar com Ele na glória que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos dar essa palavra, nos alertar que o Teu Espírito Santo transforma o que é errado em certo, transforma a morte em vida, transforma porque vem do Senhor, transforma o imperfeito em perfeito, transforma pecado em salvação. Senhor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia possa nos alcançar e que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Em Teu nome, Senhor, nós oramos. Amém. Que Deus possa te dar uma boa semana, que sejam palavras de vida eterna para cada um de nós. E não esqueça, temos corrido atrás de muitas coisas que não vale a pena. Assim como Jesus disse para Marta certa vez: Marta, Marta, andas inquietas e procurando fazer muitas coisas, mas uma só te basta. Tua irmã escolheu a melhor parte. Que a gente possa escolher a melhor parte.